Olá! Hoje, nesse capítulo de Mateus 4, nós teremos lições preciosas. É um capítulo muito forte e espiritual. Eu tenho certeza que transformará e libertará a tua vida. Tudo que você vai ouvir e tudo que você vai aprender. Então, pega um papel, pega uma caneta para você anotar tudo que queimar no seu coração para depois você refletir. A Bíblia, ela sempre vem na nossa vida para nos desafiar. Ela sempre vem para nos desafiar a serem melhores como seres humanos, serem melhores espiritualmente. Então, esse é um dos papéis da Bíblia, da palavra do Senhor. Nesse capítulo, Satanás ele achava que ele era o dono do mundo, até vir Jesus vencer a morte, entregar o teu sangue, o teu amor para nós, nos dar acesso ao céu novamente, deixar o Espírito Santo conosco, aonde ele nos dá autoridade para vencer espíritos malignos, para orar, para ver cura. Então, Satanás ele se achava até Jesus vir à terra. Bom, após o batismo de Jesus, ele foi tentado. Então aqui a gente aprende, ele saiu do batismo das águas para o fogo. Ele saiu dali onde Deus falou que ele era o filho amado, ao qual Deus se compadecia, que Deus se alegrava com Jesus, para a tentação no deserto. Nem sempre quando você tomar uma decisão espiritual na sua vida, as coisas ficarão boas. Muitas das vezes as coisas ficarão difíceis. Mas aqui a gente vai aprender como Jesus, como que nós vencemos essas situações difíceis que aparecem exatamente nos momentos bons da nossa vida. Aqui na Terra nós teremos lutas, aflições e perseguições. E Jesus ele fala que quando vierem essas lutas, aflições, perseguições, ele vai nos ajudar a vencer, porque ele já venceu esse mundo. Nesse capítulo, Jesus venceu Satanás com a palavra de Deus. Então, o quanto que é importante a gente ler, meditar a palavra do Senhor, guardar no nosso coração a palavra de Deus. Tem até um versículo que fala assim, Senhor, eu vou guardar a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardar no coração, o melhor lugar para se guardar e o melhor propósito para não pecar contra Deus. Essa semana, Vitor e eu, nós estávamos lendo Salmos, a gente leu do 110 até o 118. No 110, ensinou que a justiça contra os nossos inimigos, às vezes se você está precisando de alguma justiça, isso vem de Deus. Nós temos que orar para Deus fazer a justiça para nós. E também, nesse capítulo todo, até o 118, do 110 até o 118, o Senhor fala que o amor dele dura para sempre. E que o poder, no 118 por 2 vezes fala que o poder está nas mãos de Deus. Então quando você medita a palavra de Deus, quando você medita a Bíblia, você tem os versículos, você tem pensamentos de esperança, você tem o Senhor é meu pastor, nada me faltará, eleva os olhos para o monte, de lá vem o socorro. Você tem a paz que excede todo entendimento humano, você tem esperança. Então lê a palavra de Deus, aprenda a Bíblia, decora a Bíblia, porque nem sempre vai ter o Google para você consultar, nem sempre vai ter o pastor para você ligar. Às vezes você vai precisar vencer as tentações como Jesus venceu, sabendo a palavra guardada no seu coração. Bom, Jesus jejuou. Olha a importância do jejum. Como que é importante nós jejuarmos? A própria palavra de Deus fala que existe demônios, situações, enfermidades que nós só vamos vencer com jejum e oração. Não vai ter outro segredo, precisa vir com jejum e com oração. Mas percebe que nesse capítulo, mesmo você jejuando, mesmo você orando, mesmo você sendo forte espiritualmente, Satanás ele não se importa com isso. Ele foi tentar Jesus Cristo. Então ele tenta quem é forte espiritualmente, ele tenta quem é fraco espiritualmente. Só que a gente aprende nesse capítulo, se você não jejua e se você não ora, você pode ter certeza que Satanás vai vencer. Ele vai te tentar e ele ainda vai vencer você. Agora, quando você está em jejum, quando você está em oração, vai vir a tentação também. Só que é você que vai vencer ela. E outra coisa que a gente precisa saber, Satanás ele não é uma energia negativa, ele não é uma assombração que você precisa ter medo, que vai aparecer do nada para te assustar. Não, ele é maligno, ele vem para roubar, matar e destruir. Ele olha para você, ele vê Deus, porque nós somos imagem e semelhança do Senhor. Ele tem raiva só de ver a nossa imagem e semelhança que é de Deus. Ele tem raiva do amor que Deus tem para nossa vida, do amor que Deus tem para você que está aí assistindo esse vídeo agora. Então Satanás, ele vem para matar, roubar e destruir. Você não precisa ter medo dele, você tem que temer somente a Deus, não ele. Você não tem que ter medo, saiba que ele já está debaixo dos seus pés, que você tem autoridade sobre ele em nome de Cristo Jesus. Então mesmo que ele venha para matar, roubar e destruir, Jesus vem para trazer vida e vem para trazer vida em abundância para nós. Mais uma coisa,
Jesus saiu das águas do batismo para o fogo da tentação. Então, a tentação, ela vem sim nos momentos que às vezes está tudo bem na sua vida, para te desfocar, para tirar a sua fé, porque uma das funções dele é te afastar de Deus, é colocar você longe de Deus, falar, se Deus é tão bom, se Deus te ama, por que você está passando por isso? É exatamente assim que ele trabalha. Satanás, ele trabalha na nossa mente, ele joga setas dentro de você, para você acreditar, ele joga um contra o outro, falando que o outro não gosta de você, e às vezes o outro até gosta de você, e aí ele vai no outro, joga uma outra seta contra você. Então essa é a função dele, ele põe pensamentos na nossa mente. Então tome cuidado com os pensamentos que você tem. Às vezes esses pensamentos nem são humanos, nem são de verdade, são mentiras que ele joga na sua mente, pra falar que você tá sozinho, que você nunca vai conseguir, que não tem jeito pra você, porque ele é mentiroso, ele é mentiroso. Então é a função dele, cada um tem sua função. A nossa é se aproximar mais de Deus, a nossa é estar mais perto de Deus. Agora 2023 você escolhe, ou eu vivo perto ou eu vivo longe, ou eu desfruto desse mundo espiritual ou eu desfruto desse mundo físico. É você que escolhe. Então Jesus, mesmo sendo filho de Deus, Satanás vai atentar, e você, mesmo sendo filho de Deus, você vai ter essa tentação, só que com jejum, com oração, com leitura da Bíblia, é você que vence. Aí o inimigo fala, se você é filho de Deus mesmo, faz isso, faz aquilo. Ele fica tentando Jesus. Então ele chega até Jesus e fala assim, se você tá com fome, por que você não transforma essa pedra aqui em pão? Percebe que ele sempre vai saber qual é a sua dificuldade. Ele tá aqui muito mais tempo que a gente, muito mais anos que a gente. Ele conhece a gente exatamente desde quando a gente nasceu. Ele sabe exatamente os nossos pontos fracos, os nossos pontos fortes. E ele vai tentar no ponto fraco e no ponto forte. Então ele sabia que Jesus estava com fome e ele disse, se você tá com fome, se você é Deus, por que você não transforma essa pedra em pão para você comer? Então sempre ele vai saber das suas necessidades financeiras, emocional, espiritual, e ele vai tentar você nisso. Ele pega o seu ponto fraco. Ele também questiona e deixa você com dúvidas referente a Deus, porque ele quer tirar a sua fé. Se Deus é tão bom, por que você tá doente? Se Deus é tão bom, por que você tá sem dinheiro? A função dele é essa, é tirar a sua paz, a sua fé e te atormentar por medo. Jesus responde na palavra, nem só de pão viverá o homem, nem só de coisas físicas o homem vive, mas sim de toda a palavra do Senhor. Buscai o reino de Deus, a sua justiça, e todas as coisas serão acrescentadas. E isso eu tenho na minha vida. Esse versículo é lindo, porque realmente ele é real, ele é verdadeiro. Aí ele muda a tática, ele viu que não adiantou tentar Jesus no ponto fraco de Jesus, que era a fome ali. Então quando ele vê que você não caiu na dele, ele vai mudar a tática, ele vai para uma outra tática, até tentar te pegar. Mas o que você tem que fazer? Resistir o diabo e ele fugirá de vós. Esse é um outro versículo que você pode colocar dentro da tua mente, e toda vez que vir a tentação, você fala, não, eu vou resistir, porque ele vai fugir de mim. Se por um caminho ele vem, por 7 ele vai ter que sair. Também é outro versículo. Ele leva Jesus para o monte mais alto que tem. Gente, e ele é tão mentiroso que ele leva Jesus e ele muda o contexto da Bíblia. Ele fala assim, Jesus, lança daqui que Deus vai dar ordem aos anjos para te buscar, para te salvar. Mas não é isso que Deus fala. Deus, ele não vai nos salvar das nossas loucuras. Deus vai nos salvar se a gente estiver andando no caminho dele. Se a gente estiver resistindo ao diabo, se a gente estiver agradando o Senhor. O justo, ele vive pela fé. A oração do justo pode muito em seus efeitos. Mas o que é ser justo? É obedecer ali os mandamentos do Senhor. É o mínimo, é o básico que todo ser humano tem que ter. Amar a Deus sobre todas as coisas. É amar o próximo como a ti mesmo. Não mentir, é não roubar, é não destruir, é não adulterar. É o básico que um ser humano... É o que Deus espera da gente, é um básico. É somente isso, não é nada difícil. O mundo espiritual, andar com Deus, não é nada horrível, terrível, muito pelo contrário, é o básico. Então, se você andar no básico, no propósito de Deus, Deus vai te livrar. Mas que Satanás estava querendo mentir, o que Satanás estava querendo falar aqui para Deus é que Jesus tinha que tentar Deus, pular, que os anjos iam cuidar de Jesus. E não era isso, e não é isso que Deus tem para nós. Satanás, ele quer trazer para sua mente que você pode continuar com a taça do prazer, que você pode continuar fazendo tudo errado, que Deus vai cuidar de você, que fica tranquilo, Deus vai cuidar de você. E não é isso é mentira de Satanás. Ele também é mentiroso, ele promete para Jesus um reino que nem é dele. Então ele prometeu para Jesus, olha aqui esse monte, eu te dou tudo isso daqui é meu. Não era dele. Satanás, ele lança iscas mentirosas. Ele promete coisas para pessoas que ele não cumpre. Ele promete prazer e ele dá desgosto. Ele promete liberdade, mas ele prende. Ele promete vida, mas ele mata. Bom, aí ele se revolta com Jesus, porque ele viu que Jesus não caiu na dele. Ele fala, então se prostra aqui diante de mim e me adore. Só que nessa parte a gente aprende uma lição valiosa. O Senhor Jesus fala para ele assim, não, o único que eu me prostro, o único que eu adoro é Deus.
Então, gente, nós não temos que adorar imagens, nós não temos que adorar santo, nós não temos que adorar filhos, nós não temos que adorar carro, dinheiro. O único que nós temos que adorar é a Trindade, Deus Pai, Jesus Filho e o Espírito Santo. Mais nada nessa terra. Jesus vence ele na palavra, então guarda a palavra no seu coração, que é o melhor lugar, com o melhor propósito, que é para não pecar contra Deus. E para finalizar, você não precisa temer Satanás, você não precisa ter medo dele. O único que você tem que temer é Deus, mais nada. Porque Satanás a gente vence na palavra de Deus, então é estudando, é decorando a Bíblia, é o livro que tem poder, é o livro mais vendido e lido no mundo, é o livro que você lê na presença do autor, é o livro que enche tua casa de graça e de poder e de misericórdia. Jesus sai de lá, Jesus, ele monta a sua equipe, ele começa escolhendo os seus discípulos e ele sai curando todas as pessoas. Não há nada impossível para Jesus.